Jornal do Marcos. Oferecimento: Pet Amigo Dog Walker. Passeios divertidos para seus cães, você só encontra aqui. 3 meses de protesto pelo Brasil. O Jornal do Marcos de hoje mostra o que querem os manifestantes que ainda estão nas ruas. Em meio aos protestos, a Faculdade de Filosofia da UFBA realizou um debate com o objetivo de analisar as causas dos protestos e saber quais as intenções das pessoas que vão às ruas para pedir melhorias. Nossa equipe esteve no debate e mostra com exclusividade os detalhes do evento. E mais, operadoras de telefonia celular não poderão mais determinar um prazo para o vencimento dos créditos. E você, já fez um recadastramento do seu imóvel? Sabe como fazer isso? No programa de hoje você vai saber qual site para se recadastrar e como obter desconto na fatura do IPTU de 2014 e 2015. O Jornal do Marcos está no ar. Boa tarde. 3 meses depois dos protestos que repercutiram em todo o país, as ruas ainda são tomadas por manifestantes. No início das manifestações, no mês de junho, a principal reivindicação era a redução da tarifa dos ônibus, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Agora, em agosto, a grande maioria dos movimentos que ainda persistem pede melhorias na saúde e educação. Mobilidade urbana, investimentos em segurança e, claro, melhorias na saúde e na educação. Após 3 meses do início dos protestos que levaram milhares de brasileiros às ruas, esses ainda são alguns problemas que precisam ser melhorados. A infraestrutura atual da cidade também está defasada. Basta chover para que cenas como essa se repitam. Os problemas ligados à falta de infraestrutura, especialmente no período chuvoso, vão desde os semáforos quebrados, o que afeta diretamente o trânsito na cidade, até as bocas de lobo entupidas. Quando isso acontece, o problema passa a ser de infraestrutura precária para uma questão de saúde, já que a água suja que não escorre pelos bueiros pode causar uma série de doenças, como a leptospirose. Na capital baiana, os protestos também pedem revisão no Código Penal e mudanças no que diz respeito ao voto obrigatório. Para esse manifestante, obrigar uma pessoa a votar é pior que a ditadura, como é possível ler em um dos cartazes. Quanto à mobilidade urbana, que citamos no início da reportagem, vale lembrar que o prefeito ACM Neto deve pedir empréstimos no total de 4 bilhões de reais a alguns bancos, entre os quais a Caixa Econômica, o BNDES e até o Banco Mundial. Resta saber se com essas iniciativas a situação deve melhorar e a cidade possa atender às expectativas da população. E por falar em manifestações, no final do mês de julho, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA, aqui em Salvador, promoveu um debate para analisar os aspectos mais importantes desses protestos. A nossa reportagem esteve por lá e acompanhou o evento de perto. O debate começou às 14h desta quinta-feira, dia 25 de julho, e contou com a presença de 4 palestrantes, incluindo o convidado Dr. Marcos Nobre, que também é professor da Unicamp e filósofo. Aqui foram discutidos os principais pontos das reivindicações que ocorreram em todo o país e avaliados os 5 pactos propostos pela presidente Dilma Rousseff. Um dos pontos altos do evento foi a fala do professor Marcos Nobre. Ele afirmou que o motivo de muita gente achar que as manifestações não têm um sentido definido é o fato de que, embora lutando pelos mesmos direitos nas ruas, cada manifestante tem a sua individualidade, o seu ponto de vista diante dos problemas do Brasil. Segundo o professor, é possível que várias pessoas lutem por objetivos comuns sem perderem a opinião própria. O professor Marcos Nobre também citou o PMDBismo, expressão criada por ele para definir uma espécie de blindagem feita pelo governo contra os movimentos de transformação social. Além do Dr. Marcos, também participaram do debate os professores doutores da UFBA, Jorge Almeida, Emiliano José, que também é deputado federal, e Paulo Fábio Dantas Neto. Em entrevista à nossa equipe, ele deu a sua opinião sobre os protestos. Acho que uma retomada da crença na possibilidade de uma ação coletiva em público. Acho que acima de tudo isso,
qualquer um que tente imaginar qual é o sentido dessas manifestações estará, na verdade, projetando sobre elas o seu desejo. Então eu sou muito prudente antes de interpretar essas manifestações num determinado sentido, este ou aquele. Ficou claro que se trata, entretanto, de manifestações de caráter político. Não porque sejam voltadas contra as instituições políticas que temos, acho que não, mas voltadas contra duas dimensões da política. A primeira delas, a implementação de determinadas políticas públicas que passa por uma avaliação negativa por parte desses manifestantes, política de saúde, educação, etc. E segundo, uma manifestação política porque também em protesto contra certos processos políticos, de interação entre Estado e sociedade, entre poderes do Estado, entre partidos políticos e Estado, que envolvem questões como corrupção, ocupação partidária da máquina pública, esses aspectos que têm a ver com política. Mas eu não creio que nós possamos dizer que a reforma política seja uma espécie de bandeira síntese de todas essas manifestações, porque só muito pontualmente essa questão apareceu ao longo das manifestações. O que não quer dizer que a manifestação não tenha um caráter político. Tem, mas o problema de reforma política é uma agenda, claro, das elites políticas e não das manifestações. Pois é, por conta de um pequeno imprevisto, um problema técnico, nós perdemos as imagens da entrevista concedida à nossa equipe pelo deputado federal Emiliano José, que, como você viu aí na reportagem, participou do debate. Mas você vai acompanhar agora o áudio dessa entrevista. Confira. Doutor, nas redes sociais, muita gente relaciona os atuais protestos no país com as manifestações ocorridas na época da ditadura militar. O senhor é autor de uma obra recente, um livro que fala das torturas ocorridas nessa época. O senhor vê, portanto, alguma relação dos movimentos atuais com a ditadura? Sem dúvida nenhuma, há elo entre manifestações. Sem dúvida nenhuma. Aquele momento era a luta do povo brasileiro pela derrubada da ditadura. Nós participávamos disso com muita amplitude, e eram manifestações amplas que nós fazíamos em todo o país, sobretudo o movimento estudantil. Estamos falando especialmente do ano de 1968. Agora, é também evidente que as manifestações de hoje são de outra natureza, em outro tempo, em outra circunstância. São manifestações, as de hoje, vinculadas a um tempo democrático, e são manifestações que estão lutando, sobretudo e especialmente, para conquistar mais. A sociedade brasileira deu passos extremamente significativos na melhoria das condições de vida, mas ela quer mais, sobretudo nas grandes metrópoles brasileiras, porque as manifestações elas se deram especialmente nas grandes metrópoles brasileiras, cuja mobilidade urbana é precária, onde também a população percebe mais as nossas carências ainda na área de saúde, embora tenhamos avançado bastante, percebe também as nossas carências na área de educação. Foi tudo isso que as ruas disseram, e disseram também que querem uma ressignificação da política, uma maior participação, uma maior decisão na vida do país, maior interferência na vida política do Brasil. E é isto que o mundo da política mais tradicional às vezes não quer entender. E acho que é muito importante que ouça a voz das ruas. No próximo bloco, começa o cadastramento e recadastramento de imóveis em Salvador. O prazo vai até o dia 30 de setembro e, segundo a Prefeitura, quem regularizar a situação do seu imóvel terá um desconto de 10% no valor do IPTU. E ainda, milhares de jovens de todo o mundo se reúnem no Rio de Janeiro para a Jornada Mundial da Juventude, evento que contou com a presença do Papa Francisco. A gente volta já. Seja legal no trânsito. Ser apressadinho não é legal.
O Jornal do Marcos está de volta para falar do cadastramento e recadastramento de imóveis em Salvador. Começou na semana passada o prazo para os proprietários de imóveis regularizarem a sua situação. Quem não paga o IPTU e não se recadastrar, poderá pagar multa. Já quem fizer o recadastramento terá desconto de até 10% sobre o valor do imposto. Atualmente existem na capital baiana cerca de 450 mil imóveis fora do cadastro municipal. O cadastro deve ser feito no site da Secretaria da Fazenda, que aparece aí na sua tela. E veja só que novidade! A partir de agora, as operadoras de telefonia celular não vão mais poder determinar um prazo para o término dos créditos nos telefones. A decisão foi do Tribunal Regional Federal, segundo uma nota publicada no último dia 15, uma quinta-feira. A operadora que descumprir pode pagar multa de até R$50 mil por dia. A decisão do TRF de pôr fim ao prazo de validade para os créditos pré-pagos foi unânime. As operadoras Vivo, Oi, Amazônia Celular e TIM têm até 30 dias para ativar novamente os serviços que tiverem sido interrompidos. Além disso, as operadoras deverão devolver a mesma quantidade de créditos que o cliente tinha antes da suspensão. As operadoras ainda podem recorrer da decisão, mas o Sindtele Brasil, que representa as empresas de telefonia, disse que elas ainda aguardam a publicação da medida para avaliar o que pode ser feito. E vamos ver agora como é que está o trânsito neste momento aqui em Salvador. As imagens das nossas câmeras externas mostram uma ligação entre três das avenidas mais movimentadas da cidade, que são a Lucaia, a Garibaldi e também a Vasco da Gama. Nesse momento, o cruzamento entre as três avenidas possui trânsito intenso, mas com boa fluidez. Bom, e agora o assunto é o vídeo que virou febre na internet na semana do dia 10 de agosto. A gravação, feita por dois passageiros de um avião que seguia de Brasília rumo a São Paulo, mostra o deputado federal e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, Marco Feliciano, sendo alvo de chacota pelos próprios passageiros que gravaram o vídeo. Durante a filmagem, os dois jovens, que são amigos, dançaram a música Robocop Gay, dos Mamonas Assassinas. Uma forma de protesto inusitada e, por que não, criativa, que você acompanha agora na nossa reportagem. Os dois passageiros que dançaram um dos maiores sucessos do grupo Mamonas Assassinas, a música Robocop Gay, não são gays, ao contrário do que chegou a publicar o deputado Marco Feliciano em seu Twitter. A dupla de amigos, que virou destaque nos principais jornais do país, contou que decidiu fazer o protesto quando percebeu que haviam várias pessoas dentro do avião que criticavam o político, ainda que não se dirigissem a ele. Marco Feliciano é deputado federal pelo PSC, o Partido Social Cristão, e também é pastor. Nos primeiros meses do ano, foi eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, com a função de defender os interesses das camadas mais esquecidas da sociedade, incluindo os homossexuais, os negros e as mulheres. No entanto, o pastor vem sendo alvo de muitos protestos justamente porque, ao invés de defender esses grupos, toma medidas totalmente contrárias às que deveria. Um exemplo é o projeto da cura gay, defendido por Feliciano, que afirma que a homossexualidade é um distúrbio comportamental que deve ser tratado por psicólogos. Outro caso que chamou a atenção da população foi o vídeo de um sermão pregado por Marco Feliciano, em que ele defende que o negro é uma raça amaldiçoada pelo diabo, já que teria vindo da África. As declarações do deputado contrariam a ciência, que reconhece que a homossexualidade não é uma doença e propõe ainda que dentro da espécie humana não existe mais de uma raça, porque todos pertencemos a uma só. Milhares de jovens de diferentes cantos do mundo reunidos no Rio de Janeiro. Assim foi a Jornada Mundial da Juventude, um evento com a presença do Papa Francisco, que teve a missão de reunir as forças da Igreja Católica e reforçar os laços de união entre os jovens. O Papa Francisco desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão na tarde do último dia 22 de julho. Depois de pouco mais de 10 horas de voo, o pontífice foi recebido pela presidente Dilma Rousseff assim que desceu do avião. Além das celebrações religiosas,
A visita do Papa foi marcada por compromissos oficiais, como as conversas com a presidente Dilma Rousseff e o momento em que cumprimentou alguns ministros. Nas ruas do Rio de Janeiro, ele emocionou os fiéis que estavam no calçadão e provocou euforia por onde passou. Essas imagens, feitas por Juliana, uma jovem que foi para a jornada, mostram o alvoroço durante a passagem do Papa na Avenida Atlântica, que contorna a praia de Copacabana. Juliana contou à nossa equipe as experiências que viveu durante o evento no Rio. Foi maravilhoso. Ver milhões de jovens unidos de várias nações foi bem interessante. Ver que milhões de jovens aqui no momento estão seguindo os mandamentos de Deus foi uma experiência incrível, porque dá uma esperança de um futuro melhor para o mundo. A amiga de Juliana, Silvia, que também foi para a jornada, relata a emoção de ver o Papa. Silvia, como é que você conseguiu ir para a Jornada Mundial da Juventude? Eu fui para a jornada através da minha paróquia. Foi uma experiência assim muito boa, porque além da gente conhecer a cidade do Rio, que é uma cidade maravilhosa, a gente teve a oportunidade de participar da jornada, conhecer o Papa, tá ali com o mesmo propósito, sabe? Foi bem legal. E ele que é uma pessoa simples, modesta, humilde. Então, foi muito bom. O Jornal do Marcos fica por aqui. Críticas, elogios ou sugestões de reportagens, mande para o nosso e-mail salvadornews.ba@hotmail.com. Uma boa tarde para você. Jornal do Marcos. Oferecimento: Pet Amigo Dog Walker. Passeios divertidos para seus cães você só encontra aqui.